Boa tarde, querida igreja da Compensa 1. Esse povo é animado mesmo, hein? Quem aí está animado porque Deus deu bênçãos durante o ano 2025? Levante a mão bem alta aí. Oh, glória! Você conseguiria lembrar agora de pelo menos 2 bênçãos que Deus deu para você durante o ano de 2025? Você consegue lembrar de pelo menos 2? 2, assim, rapidinho, assim, lembra aí? Daqui a pouquinho vai ter oportunidade de vocês falarem, tá? Então, segura aí e fala para daqui a pouquinho. Olha, eu também tenho muitas bênçãos para contar e para agradecer a Deus desse ano de 2025. Deus foi muito bom para cada um de nós. Teve gente até que casou no ano de 2025, não é isso? Não é isso, mano? Está animado? O irmão está feliz da vida. Muito bem. Queridos, hoje eu estou, infelizmente, a minha esposa não pôde vir e o Miguelzinho também não veio, viu? Poxa vida, que pena. Mas você pode acompanhar o Miguelzinho, o crescimento por enquanto, lá no nosso Instagram. Tá lá, o menino, tá bonito demais. Gente, eu estou apaixonado pelo meu filho. Todo dia eu fico mais apaixonado por ele. Quem é pai e mãe é apaixonado pelo seu filho, tá vendo? Eu sei que tem uma avó aqui que é apaixonada pelo filho, pelo neto. Cadê ela? A irmã que fala que é Valdemaria. Valdemarina, ela fica falando direto que o menino mais bonito que tem no mundo é o neto dela. Aí eu falei para ela, eu discordo, o menino mais bonito do mundo é o meu filho agora. Todas as mães e pais pensam assim, né? Gente, toda vez que a gente chega no final de ano, a gente começa a analisar algumas coisas, né? Eu não sei se você tem esse costume de pensar, puxa vida, como é que foi esse ano? Realmente foi produtivo? Foi improdutivo? Eu poderia ter feito mais? Eu poderia ter feito menos? Como é que você termina o ano? Qual seria o saldo que aparece na última linha lá da linha do Excel, né? Quando a gente fala de parte econômica ou conta, a gente olha na última linha e vê o que sobrou. E aí você vai ver se valeu a pena ou não aquele negócio, aquele empreendimento, aquele investimento, se valeu a pena ou não. Se nós fizéssemos isso no ano em que termina agora, qual seria o saldo no final da coluna? Seria positivo ou negativo? Amigos, todo final de ano é para a gente pensar a respeito do tempo. E para falar um pouquinho do tempo, Olavo Bilac, ele tem uma poesia chamada O Tempo. É bem curtinho, eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, sou o tempo que passa e que passa sem princípio e sem fim e sem medida. Vou levando as vaidades da vida, a correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que passam e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Trabalhe, porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gaste os minutos sem pena, faça caso das horas. Interessante, né? A chegada do ano novo, o término de um ano velho, podemos dizer assim, traz-nos muitas expectativas e esperanças, ou quem sabe até decepções nesse momento. Algumas pessoas estão felizes porque pensam, poxa, valeu a pena 2025. Outras pessoas não viam a hora de chegar ao final de 2025, que não aguentavam mais um ano que se encerra agora. O fato é, o tempo passa, se você quer ou não, o tempo vai passar. Eu lembro que quando eu comecei a segunda faculdade, que foi a faculdade de teologia, meus pais, eu falava para os meus pais o seguinte, pai, puxa, mas eu tenho mais 4 anos ainda para estudar teologia, é muito tempo. E alguém me disse o seguinte, olha, você querendo ou não, esses 4 anos vai passar de qualquer jeito, vão passar de qualquer jeito. E é verdade, os 4 anos de teologia passaram, os 4 primeiros anos de trabalho no ministério já se passaram, fui ordenado, já estou indo para o 14º ano do ministério. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui com vocês. O fato é que o tempo passa muito rápido, e dá a impressão que os últimos momentos, os últimos anos, têm passado ainda mais rápido. Parece que foi esses dias que a gente estava comemorando a virada de 2024
para 2025. Parece que foi esses dias que nós estávamos no retiro espiritual de 2024 e já estamos agora no último dia de 2025. Sabe, meus amigos, a Bíblia tem um texto muito interessante e propício para esse momento. Queria que você abrisse sua Bíblia aí nesse momento, em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Ok? Deixe sua Bíblia aberta e vamos meditar na palavra de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 14. Me diz aí quanto tempo eu tenho, por gentileza. Filipenses 3, 13 e 14 diz o seguinte: Paulo agora escrevendo essa carta, que é chamada de Carta da Alegria aos irmãos da cidade de Filipos. Ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual deve ser então os posicionamentos do crente para o ano novo que está chegando? Ellen White diz no Desejado de Todas as Nações, página 336, o seguinte: quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra essa tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que pode nos valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. Lembramos-nos então de Jesus, e se o invocarmos para nos salvar, não o faremos em vão. Embora nos reprove magoado e a incredulidade e a confiança em nós mesmos, nunca deixe de nos conceder o auxílio de que necessitamos, seja em terra ou em mar. Se temos no coração o Salvador, nada há a temer. A fé viva do Redentor serena o mar da vida, e Ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser a melhor. Ou seja, queridos, Ellen White está dizendo para a gente essa seguinte mensagem: no próximo ano, por favor, não se esqueça do Senhor. No ano que está se iniciando, não se esqueça do grande auxílio que nós temos, que é no Senhor, o nosso Todo-Poderoso Deus. Quantas e quantas vezes nós deixamos para recorrer ao Senhor quando tudo parece que não tem mais solução? Quantas e quantas vezes nós deixamos para buscar o Senhor quando as coisas parecem que já não tem mais saída? Enquanto Deus está ao nosso redor, ao nosso lado, pronto para nos conceder o auxílio, pronto para nos conceder a saída, a vitória, e nós postergamos às vezes uma dificuldade na nossa vida, simplesmente porque não recorremos primeiramente a quem precisaríamos recorrer. Interessante que o texto que nós lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo traz para a gente agora essa ideia da gente se esquecer das coisas que para trás ficam. O que será que Paulo estava querendo se referir com isso? O que será que Paulo queria que nós esquecêssemos? Será que Paulo queria que nós esquecêssemos da data de aniversário da esposa? No meu caso, é impossível esquecer, porque a minha esposa faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, nunca vou esquecer o aniversário dela. Outra coisa, será que Deus está pedindo, será que Paulo está pedindo para a gente esquecer da data do casamento, esquecer dos momentos maravilhosos que passamos em 2025? É óbvio que não. Paulo, quando ele fala para nos esquecer das coisas que para trás ficam, Paulo está querendo dizer que devemos esquecer das coisas ruins que para trás ficaram. 2025 deve ser esquecido as coisas ruins que ficaram nesse ano. Irmão, acredito que o que Paulo está querendo dizer é que devemos deixar para trás não somente as coisas que foram ruins, mas também aquelas coisas que nos afastaram de Deus.
Quer ver um exemplo interessante? Conta-se a história de uma mulher que ela era cristã e o seu marido não era cristão. E aí o seu marido começou a frequentar a igreja, indo para a igreja de vez em quando e tal. E essa frequência começou a ficar mais frequente ainda, né? E a esposa ficou toda feliz. Só teve um detalhe. Quando o marido começou a frequentar mais assim, sistematicamente a igreja, ela começou a falar para uma pessoa, para outra na igreja, o passado tenebroso do seu marido. Começou a falar que ele era infiel, começou a falar das coisas ruins que ele tinha feito quando era há um tempo atrás. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram automaticamente a se afastar do marido dessa irmã. E aí ela foi perguntar para o pastor, o que será que está acontecendo? E ela chegou a comentar que ela começou a falar o passado negativo do seu esposo para os irmãos. E aí o pastor já matou a charada. E o que está acontecendo, irmão, é que você está revivendo algo que deveria ter sido deixado lá no passado. Sabe, queridos, quando Paulo fala que devemos esquecer das coisas para trás ficam, são as coisas ruins. Mas, pastor, as coisas ruins nos servem de lição, é verdade. Então fiquem só com a lição das coisas que você aprendeu nesse ano, mas as coisas ruins esqueçam do passado em nome de Jesus. Tem gente que fica remoendo, vivendo o passado durante toda a eternidade. Irmão, se você continuar vivendo o passado, as coisas ruins do passado, no presente e no futuro, tenha certeza, você não vai avançar, porque essas coisas ruins vão te prender, vão te sufocar e não vai deixar que você avance para frente. Serão pedras, serão a mochila cheia de pedra e bulho nas suas costas. Siga o exemplo de Paulo, esqueça as coisas ruins para trás. Outro exemplo que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de Jesus e Lázaro e Marta. Lá no livro de João, capítulo 11, a Bíblia diz para a gente que quando Jesus chega em Betânia, o que Marta diz mesmo para Jesus quando Lázaro estava morto? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Não teria morrido. Olha, será que Marta se esqueceu de quantas vezes Jesus ia para Betânia para ficar apenas na casa deles? Será que Marta, naquele momento de desespero, ela se esqueceu de que Jesus era amigo de Lázaro, Maria e de Marta? Será que Marta se esqueceu, nem que fosse por um minuto, de que coisas maravilhosas Jesus havia feito? Sabe, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós esquecemos que Deus está presente em nossa vida? Eu quero dizer para você que Deus sempre está presente em todos os momentos da nossa existência, inclusive nos momentos ruins. Se você olhar para trás, no ano de 2025 que se encerra hoje, você pode ter certeza que nos momentos piores da sua vida, Deus esteve lá com você. Interessante que a Bíblia traz algumas promessas. A primeira que eu gostaria de compartilhar com vocês é Gênesis capítulo 28, versículo 15, que diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém, queridos? Quer uma outra promessa de Deus para a sua vida? Receba aí agora, Isaías 43, versículo 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 28, versículo 20, Jesus diz que certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, amados irmãos, busquemos libertar-nos das lembranças que nos afastam de Deus e comecemos agora a nos
voltar a nossa mente para aquele Deus Todo-Poderoso que tem tanta coisa para a gente. Segundo ponto desse texto que acabamos de ler: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e a Bíblia continua dizendo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Versículo 13. Sabe, amados, é hora de avançarmos. É hora de deixarmos o que não presta para trás, mas olharmos para frente, que o nome do Senhor Deus está nos dando a oportunidade de mais um ano pela frente. É hora de avançarmos, irmãos. Às vezes, quando termina uma reunião ou algo acontece, você fica pensando, poxa, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito assado e não fiz. E às vezes você fica se lamentando. Deixa eu falar uma coisa: o tempo é como uma estrada de sentido único, não tem volta. Se você não conseguiu fazer nesse ano, lembre-se de uma coisa: Deus vai te dar a oportunidade de mais um ano para você realizar aquilo que tu não conseguiu fazer no ano 2025. Mais um ano está aí. É por causa da inflexibilidade do tempo que devemos seguir o conselho de Paulo, avançando para as coisas que estão adiante de mim. O que está diante de você, querido irmão? O que Deus está colocando na sua frente para 2026? Sabe, na Bíblia Deus estava sempre colocando coisas maravilhosas diante dos seus servos. Davi, Paulo, vários homens, Deus chama esses homens para dizer: olha, eu tenho algo bom, maravilhoso, grandioso para você. Deus hoje diz para você a mesma coisa. Tem coisas maravilosas reservadas no ano 2026. Elas estão, quem sabe, escondidas para certas pessoas. Mas Deus quer revelar para você qual é a vontade dele na sua vida. Quais são os seus planos? Você chegou para ele e já perguntou? Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse ano de 2026? Qual vai ser o plano que o Senhor vai realizar em 2026 na minha vida? Nesse ano que entra, que começa, avancemos com mais comunhão com Deus, com nossos irmãos, com mais oração, mais compromisso na causa de Deus. Cortemos, quem sabe, os laços que nos prendem no passado e avancemos, irmãos, porque adiante de nós tem um Deus que está com a vitória prontinha para dar para cada um da gente, de nós. Terceiro e último ponto, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nos dá a ideia de que, essa ideia de prossigo para o alvo, nos dá a ideia exatamente de epekneiko, que é esticar em direção de. Ou seja, esse prosseguimento, essa continuidade, é como um atleta que está lá, quem sabe, terminando a maratona de São Silvestre, que aconteceu hoje, né? E alguns de vocês viram. O camarada vem correndo durante vários quilômetros e nos últimos metros ele conseguiu ali um pique final, a última arrancada, e ele agora se esticou o máximo que ele podia para chegar em primeiro lugar naquela corrida. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui: prossigo para o alvo, ou seja, nós devemos nos esforçar para chegar no alvo da soberana vocação de Deus. Para nós estarmos salvos em Cristo Jesus, é preciso esforço. Para você realizar aquele sonho financeiro que você tem, é preciso esforço. Para você realizar aquele sonho acadêmico que você tem, é preciso esforço, disciplina, meta, propósito, desejo ardente de conseguir aquilo. Sabe, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão com medo de tudo. Hoje eu estava ouvindo um pouquinho a rádio, foi logo de manhã, estava indo trabalhar, e aí tinha dois comentaristas falando, né? E eu achei muito interessante o que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, dá a impressão que as pessoas hoje estão com medo de tudo.
Tudo assusta hoje a sociedade. E eles estavam falando a respeito de relacionamentos. Parece que hoje o relacionamento entre o homem e a mulher está mais volátil do que na minha época de adolescente. Já faz tempo, né? Tá certo. As pessoas elas não querem nem namorar, porque estão com medo de se machucar, medo de se magoar, medo. Tem gente que não consegue, não vai para um namoro, para ir para um casamento, porque está com medo. Tem gente que, e eu tenho que falar isso, não vive a alegria de ser pai e mãe, porque tem medo de ter filhos. Como é que vai criar? Como é que vai ser? Sabe, amados, o medo impede as pessoas de muita coisa. Tem gente que tem medo de abandonar um pecado, que pensa assim, como é que vai ser a minha vida sem esse pecado? Eu não aguento, não consigo viver sem ele. Sabe, amigos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. O segredo para nós termos sucesso espiritual é a gente ter disciplina, propósito e meta bem clara para que possamos alcançar a bênção que Deus já deixou para a gente, salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu desejo é que em 2026 seja, quem sabe, o último ano nosso aqui nessa terra. Já parou para pensar? Já pensou que esse ano, 2026, pode ser o último ano da gente aqui na terra? Você já pensou? No ano de 2026, a gente vê o céu se abrindo e Jesus retornando? Você já pensou em 2026? A gente não somente vê o céu se abrindo e Jesus retornando, mas a gente vê o planeta Terra ficando pequenininho no nosso pé. Essa é a visão que eu gostaria de ter. Imagina, você subindo e olhando para baixo, e o planeta Terra ficando pequenininho embaixo do seu pé, e você subindo para a glória de Deus. Já pensou em 2026 ser o ano em que nós vamos chegar nos portais da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que são 12 portas. Nós vamos entrar naquelas portas, na Rua de Ouro, e chegar no jardim principal, está lá o trono do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos nos encontrar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Já pensou que 2026 pode ser o ano que nós vamos nos encontrar com Jesus? Olhar nas mãos dele, ver aquelas mãos furadas, as marcas da cruz do Calvário, e ele vai nos abraçar e dizer: filho, acabou a tormenta, acabou a desgraça, agora vamos viver a eternidade como deveria ser desde o princípio. Sonhe com isso. Sonhe com o céu todos os dias. Pense nesse lugar maravilhoso todos os dias. Faça o que for preciso, mas por favor, esteja presente no céu, porque se não estivermos lá no céu, nada do que fizemos aqui vai ter valido a pena. Que o Senhor te abençoe e que você tenha a decisão hoje de falar: Senhor, eu quero pertencer ao reino de Deus. Eu quero estar salvo em Cristo Jesus. As minhas metas financeiras ou metas de carreira também já estão sendo colocadas. E no final do ano de 2026 eu posso olhar para elas e posso falar: se Jesus voltar até lá, cumprir 90%, 100%. Mas se Jesus voltar, a gente vai estar feliz lá no céu vivendo a eternidade com Deus. Nesse momento nós temos aqui uma pessoa que ela decidiu a virar o ano com a melhor decisão da vida dela, nos pés do Senhor Jesus. A Jaqueline Barbosa dos Santos, ela decide hoje retornar aos pés do Senhor Jesus. Ela decide hoje fazer a melhor escolha da vida dela, que é entregar a vida ao Senhor. Eu gostaria de convidá-la aqui à frente, para que nós fizéssemos então um voto batismal. E que nós fizéssemos então um voto batismal para que nós possamos fazer e realizar o batismo dela. Jaqueline, pode entrar aqui por gentileza?
Isso, chega aqui mais pertinho. Jaqueline, que bom que hoje, no último dia do ano, deu tempo para você estar sendo batizado. E você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, e é desejo de você viver um relacionamento redentivo com Ele, até que Ele volte a essa terra? Sim. Amém, igreja? Jaqueline, é seu desejo de viver de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com toda a palavra de Deus, a luz que a Bíblia nos traz, para você ser luz também aqui nessa terra para outras pessoas. É seu desejo fazer parte da igreja do 27º dia? Sim. Amém? É desejo seu, querida Jaqueline, ser batizado nas águas, como Jesus foi batizado, pertencendo então a partir de agora à igreja do 27º dia no mundo inteiro, e sendo agora uma discípula do Senhor para levar esse evangelho para outras pessoas, e ajudando na missão através do seu trabalho pessoal, através dos seus dízimos e ofertas. Sim. Amém, igreja? Que maravilha! Com esse pensamento nós vamos então nos dirigir para o batismo, enquanto vocês seguem a programação aqui dentro.